Bom dia a todos vocês que estão aqui no YouTube. Mais uma vez, mais uma terça-feira. Hoje, dia 30 de junho, né? O mês já está indo embora, o último dia para a gente aproveitar aí junho. E nós estamos em mais um programa do Upgrade. Eu agradeço a você pela sua companhia. E se quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar aí no link abaixo e fazer parte lá do grupo, estar aqui junto com a gente. Nós já tivemos momentos de oração, de louvor, e agora nós vamos ter nosso momento da nossa meditação. Então, hoje, a nossa convidada especial é a Carla, nossa amiga lá de Montes Claros, né? Já conheço há um tempo, acho que você foi colega da minha irmã, né, Carla? Cristiane, né? E também Cristina, né? E eu lembro, assim, de você através da minha irmã, e que eu conheci, né? Conheci sua família, e depois sua mãe através da igreja, e uma pessoa que depois eu vi quando seu filho nasceu, né? O primeiro, lá no que eu trabalhava no consultório, você foi lá. Hoje já está um rapazinho, hoje já tem outro, né, Carla? Graças a Deus. Seus filhos são muito lindos. Deus abençoe sua família e que o Senhor possa te usar, iluminar nesse momento. Muito obrigada, viu? E as palavras seguintes agora, os momentos são seus. Muito obrigada, Josi. Bom dia a todos. Que possamos, né, ter uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. É uma grande alegria, né, poder estar aqui neste dia, já começando o dia, né, buscando a presença do Senhor e estarmos, né, entre irmãos, entre amigos, falando um pouquinho, né, daquilo que o Senhor tem feito por nós. O tema que eu escolhi para meditação é quando a fé não depende do cenário. E o texto base está lá em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Eu acredito que sejam versículos muito conhecidos de todos nós, muito lido nos momentos em que as coisas não acontecem como nós esperávamos e nós nos buscamos, né, alento nessas palavras que diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que promessa linda, né? E normalmente a gente sempre usa, né, algum personagem da Bíblia para falar de fé. Só que na maioria das vezes isso fica tão distante para nós, né? A gente começa a falar assim, mas arranja algumas desculpas para que justificar a grande fé que eles tiveram, contrapondo com a nossa pouca fé. E hoje eu resolvi falar de uma pessoa como eu e você, e da nossa época. E eu vou começar lendo aqui uma mensagem que ela deixou no grupo de amigos, pouco menos de um mês que ela descansou no Senhor. Ela estava enfrentando um câncer, 5 anos e 8 meses. Já viu várias metástases, e o contexto dessa mensagem foi a descoberta das últimas metástases. E ela disse o seguinte: vou tentar dar a notícia o mais leve possível. Está complexo, mas preciso falar porque a amizade e a atenção de vocês também são minha quimioterapia. Nada mais justo que vocês saibam por mim o que está acontecendo. Vocês lembram daquele remédio de alto custo que eu aguardei 8 meses na justiça e até tirei foto com o farmacêutico que me entregou?
Iniciei o tratamento com ele em fevereiro. No início, tudo parecia estar dando certo. As dores diminuíram um pouco, até que na viagem de Brasília fui diagnosticada com pneumonia. Aí fiz os exames de controle, como nós, os metastáticos, fazemos de 3 em 3 meses. E, infelizmente, os remédios constataram que o remédio chique, para mim, foi bem paia. Além de não bloquear as lesões que eu já tinha e aumentaram, e ainda estou com novas lesões no fígado e pulmão. Sim, a tosse, o cansaço, a falta de ar não era mimimi, era o pulmão pedindo socorro. Na verdade, tudo indica que o remédio me causou pneumonite, que, simplificando, é uma pneumonia causada por medicação e não por vírus ou bactéria. O lado bom, porque sempre existe um, é que o medicamento venoso e que, graças a Deus, tem proporcionado a remissão do câncer em muitos pacientes, mas que até pouco tempo não era indicado para o meu tipo de câncer, com novos estudos foi comprovada a eficácia também. A proposta é que eu faça uso dele. O hospital já solicitou para o plano e agora é só aguardar. É isso, amores. Não era a notícia que eu gostaria de dar, mas é o que temos para hoje. Estou fisicamente mais ou menos. Mentalmente eu estou bem. O que era decepção em relação ao remédio, já transformei em esperança e vontade de ficar viva, de ficar bem. Fiquem bem, aproveitem cada gota de vida de vocês, cada momento, por mais simples que seja. Diga eu te amo sem medo de ser feliz, porque são as memórias criadas que nos fortalecem. Para que se a vida der uma rasteira, a gente caia em pé e siga com fé. Amo vocês. Então, irmãos, olha, essa foi uma mensagem, né? Escrita por alguém que estava vivendo um momento que já não era difícil, né? De muitas dores. E aqui ela enfrenta mais uma luta. Após isso, ela foi para o hospital e faleceu no dia 21 desse mês. Então, nós vivemos em uma geração, não só um momento. Meu filho acordou e está desesperado querendo a mamãe. Só um minutinho, que eu imagino que vocês estão ouvindo os gritos dele aí, vai ficar difícil para a gente continuar. Só um momento. Vivemos em uma geração acostumada a medir a fidelidade de Deus pelas circunstâncias. Se tudo vai bem, Deus é bom. Se a porta abre, Deus está presente. Se o milagre acontece, Deus continua sendo Deus. Mas e quando o diagnóstico chega? Quando a oração parece não ser respondida? Quando o tratamento não funciona? Quando os planos desmoronam? Será que Deus continua sendo Deus? Hoje quero falar sobre uma fé que não depende do cenário. Uma fé que permanece quando a figueira não floresce. Uma fé que continua cantando quando os olhos estão cheios de lágrimas. Uma fé que não nasce das circunstâncias, mas do caráter imutável de Deus. E muitas vezes a nossa tendência é achar que isso não é possível. Mas por que eu quis falar, né? Por que eu quis iniciar com essa história de Gilene? Porque Deus me deu o privilégio de conviver com ela muito mais do que esses 5 anos e 8 meses de luta. Então, uma amizade de mais de 10 anos. Mas durante esses 10 anos e fazendo esse recorte aí de 5 anos e 8 meses, a fé dela sempre foi a mesma. Sempre o mesmo riso, sempre a mesma alegria e sempre olhando em todas as circunstâncias, olhando para o lado bom. E em quantos momentos, segurando a mão dela nessa luta contra o câncer, a cada nova metástase, quando ela ia dar notícia, eu sempre desabava. E era curioso porque era como se fosse o inverso. Ela que me dava forças. E dessa última vez não foi diferente.
eu fiquei muito, muito arrasada. Também fiquei questionando. E, e mais uma vez, ela, com essa fé inabalável, ela era assim o tempo todo. Essa mensagem foi a última mensagem que ela nos deixou, traduziu sempre a forma que ela escolheu viver a vida. E, e ela não era diferente de mim, diferente de você. Então, a gente sempre vê que a questão da vida é questão de escolhas, né? Daniel, quando esteve aqui com vocês, ele falou sobre isso. Escolhas. Todos os dias nós fazemos inúmeras escolhas, mas tem algumas escolhas que são mais difíceis, né? E Gilene, ela escolheu viver pela fé. Mesmo quando ela não compreendia, mesmo quando ela não tinha todas as respostas, mesmo quando ela não conseguia enxergar o caminho, ela escolheu viver pela fé. E eu penso que se ela conseguiu, e ela teve tantas lutas, nesses últimos meses, eram 24 horas de dor. Nem a morfina resolvia. Mas se, mesmo em meio à dor, ela conseguisse dar passos, ela sempre escolhia ser presença. E ela participava de tudo. Ela deixar de ir em algum lugar, só mesmo se ela não tivesse conseguindo levantar da cama. E nessa mensagem, ela, ela podia ter muito bem escrito palavras de revolta, palavras de questionamento, poderia desistir, mas em vez disso ela escreveu algo que me marcou profundamente. O lado bom, porque sempre existe um. E ela deixa, né, um recado também para cada um, né? Aproveitem cada gota de vida, digam eu te amo, criem memórias, porque quando a vida der uma rasteira, vocês cairão em pé e seguirão. Ela não negava a realidade, ela apenas se recusava a permitir que a realidade determinasse sua fé. E é exatamente isso que encontramos na palavra de Deus. A fé não nega a dor. Abacuque não era um otimista ingênuo. Ele enxergava a crise. Não havia alimento, não havia colheita, não havia prosperidade. Era um cenário de falência total. Observe que ele começa dizendo, né? Ainda que. Ele não diz tudo dará certo. Ele diz mesmo que não dê. A Bíblia nunca nos convida a fingir que a dor não existe. Jesus chorou, Jeremias chorou, Paulo chorou, Davi chorou. A fé não elimina lágrimas, ela impede que as lágrimas apaguem nossa esperança. Nossa amiga dizia: a tosse, o cansaço, a falta de ar não era mimimi, era o meu pulmão pedindo socorro. Ela também reconheceu a dor, mas ela não deixou que a dor marcasse e escrevesse o último capítulo, o capítulo da sua história. E a fé, ela sempre procura o lado bom, porque o lado bom sempre existe, mas é fácil encontrar o lado bom em meio ao sofrimento. Somente quem conhece Deus é capaz de fazer isso. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não diz que todas as coisas são boas. O câncer não é bom, a perda não é boa, a doença não é boa, a morte não é boa. A Bíblia chama a morte de inimiga. Mas Deus é tão poderoso que consegue produzir esperança onde só existe desespero. José, ele foi vendido, foi preso, foi esquecido, mas no final ele declara: vocês intentaram mal contra mim, Deus o tornou em bem. Deus continua transformando cruzes em testemunhos. A fé, ela não está nos milagres, mas no Deus de milagres.
Muitas pessoas permanecem fiéis enquanto recebem aquilo que pedem. Mas o verdadeiro teste está quando Deus responde diferente do que esperávamos. Os três amigos de Daniel disseram diante da fornalha: O nosso Deus pode nos livrar. Mas acrescentaram: E se não? Que expressão extraordinária, né? E muitas vezes a gente só crê, né, que Deus pode. E a gente, de certa forma, quer condicionar ao querer de Deus a nossa vontade. Mas nessa história que a gente conhece tanto, né, Daniel e os amigos na fornalha, quando ele diz, e se não? Qual a resposta deles? Vamos continuar fiéis, continuaremos fiéis. Então, a maior demonstração de fé da Bíblia não foi acreditar que Deus faria o milagre, foi permanecer fiel mesmo que o milagre não viesse. Nossa amiga aguardou 8 meses por um medicamento. Entrou na justiça, esperou, recebeu, criou expectativas, mas o remédio falhou. Mesmo assim, escreveu: Transformei a decepção em esperança e vontade de ficar viva. Essa é a fé que não depende do cenário. Algo como adventistas, nós acreditamos que toda boa dádiva procede de Deus. A inteligência concedida aos pesquisadores também é um presente divino. Deus usa pessoas, Deus usa recursos, Deus usa ciência, usa tratamentos, mas nossa confiança, ela nunca está apenas nesses recursos humanos. Nossa confiança, ela permanece no Senhor. Quando a medicina consegue curar, glorificamos a Deus. Quando a medicina encontra seus limites, continuamos glorificando a Deus, porque nossa esperança nunca terminou nesta terra. Nossa cultura acredita que vencer é nunca morrer. A Bíblia ensina algo diferente. A maior vitória não é escapar da morte, é permanecer fiel até o fim. Jesus morreu, João Batista morreu, Pedro morreu e tantos outros, mas todos venceram. Apocalipse 2:10 diz: Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perceba que o texto não promete a ausência de sofrimento, promete uma coroa. A morte nunca foi a última palavra para quem pertence a Cristo. Para nós adventistas, a grande esperança está na gloriosa volta de Jesus. Ali haverá reencontro, ali haverá ressurreição, ali Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ali o câncer jamais existirá. Ali nenhuma despedida acontecerá novamente. Vivemos correndo, adiamos abraço, adiamos pedidos de perdão, adiamos demonstrações de amor, mas a vida não nos pertence. Ela é um presente diário. Jesus nunca prometeu muitos anos, prometeu vida abundante. Há pessoas que vivem 90 anos sem realmente viver. Outros vivem poucos anos, mas transformam milhares de vidas. O legado de um cristão não é medido pelo tempo, é medido pelas sementes que deixa. E nesses últimos meses eu tenho pensado muito sobre essa questão do legado. E um amigo meu, na época de juventude, grupo de jovens, ele sempre falava que ele sempre pensava, se eu morrer hoje, como que as pessoas vão se lembrar de mim? E agora, com a perda dessa amiga, eu refleti muito sobre o legado. E por isso que eu quis compartilhar com vocês desse exemplo de fé e também sobre isso, sobre esse desejo que ela me motivou de falar sobre a fé que ela tinha. Então, foi o legado que ela deixou. É como ela está sendo lembrada de uma mulher de fé, de uma mulher que nunca desistiu, de uma mulher que nunca reclamou, mesmo aos nossos olhos, sobre a nossa ótica, tendo todos os motivos do mundo para reclamar. E das escolhas que ela fez, de sempre dizer eu te amo, de sempre ser presença na vida dos amigos, de sempre ter esse cuidado
com o outro, com a leveza como ela dava as notícias, né, que para a gente seria também triste, mas muito mais triste para ela, mas ela sempre preocupava com a forma como ia falar conosco. Então eu queria que cada um de nós pensasse sobre isso. Qual o seu legado? Como você está vivendo a sua fé? Como você está exercitando a sua fé? Quais as escolhas que você tem feito com aquilo que lhe acontece? Na hora da enfermidade, como tem sido a sua fé? Fosse para colocar ali um termômetro, né? Como que estaria? E é possível, sim, mesmo em meio à dor, às lágrimas, às decepções, quando aquilo que esperávamos não acontece, é possível mantermos a fé e mantermos viva a esperança, a vontade de prosseguir, a vontade de sorrir. Abacuque termina dizendo, né? O Senhor Deus é a minha força. Não era colheita, não era economia, não era saúde, era Deus. Nossa amiga também encontrou sua força em Deus. Ela nos ensinou que a esperança não é esperar que tudo aconteça como planejamos. Esperança é descansar na certeza que Deus continua dirigindo nossa história, mesmo quando não compreendemos o caminho. Ela nos mostrou que a verdadeira fé não é aquela que existe apenas quando as portas estão abertas. A verdadeira fé permanece quando as portas se fecham, permanece quando o diagnóstico muda, permanece quando a oração demora, permanece quando as lágrimas caem, porque nossa fé não está construída sobre circunstâncias, está construída sobre Deus. Talvez hoje a sua figueira não esteja florescendo. Talvez o seu cenário seja de problemas, de perdas. Talvez você esteja vivendo dias que jamais imaginou enfrentar. Hoje Deus não está perguntando qual o seu cenário. Ele está perguntando onde está a sua confiança. A fé verdadeira não nasce daquilo que vemos. Ela nasce de quem conhecemos. Que possamos sair daqui decididos a viver essa fé. Uma fé que permanece, uma fé que agradece, uma fé que ama, uma fé que espera, uma fé que, mesmo quando tudo parece estar perdido, continua dizendo: todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. E jamais esqueçamos a maior esperança da palavra de Deus, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Nesse glorioso dia, todos aqueles que descansaram no Senhor se levantarão incorruptíveis. As lágrimas darão lugar à alegria, a saudade será vencida pelo reencontro. E compreenderemos que Deus jamais perdeu o controle da nossa história. Até esse dia, vivamos como ele nos ensinou. E sabendo que a fé verdadeira não depende do cenário, ela depende do Deus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui em tão boas circunstâncias, Senhor. Que, ó Pai querido, que através de tantos e tantos exemplos de homens e mulheres de fé, Pai, que possamos sempre estarmos buscando, estarmos nos fortalecendo em Ti, conhecendo a Ti e aproximando de Ti mais e mais, Pai. E desenvolvendo, Pai, essa fé, Pai, que não depende de respostas positivas, Pai, que não depende de cenários favoráveis, mas que só depende, ó Pai, de estarmos conectados com a videira, Pai. Nos fortalece a cada dia, nos guie, nos oriente, porque nós necessitamos da Tua presença em nossas vidas. Sê conosco, Pai, pois nós cremos e acreditamos, Deus, que a Tua presença nos basta. Muito obrigada, Deus, por tudo. É essa oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos agora encerrar com essa mensagem maravilhosa a nossa transmissão aqui no YouTube. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Na próxima terça, estamos juntos aí para mais um programa do Upgrade.